Bom dia, boa tarde, boa noite, galera da internet. Estamos começando mais um Toco Me Voe, esse programa, essa web TV, né, que é focado na seleção argentina. Muito obrigado pelo seu acesso, mais uma vez a gente agradece. E hoje a gente vem com um assunto que é no mínimo polêmico. É um assunto que a gente tem se deparado aí vez ou outra na mídia. Alguns jornalistas já desenvolveram matérias focado exatamente no que a gente vai falar hoje, então a gente também não vai ficar de fora e a gente vai introduzir esse assunto aqui para discutir com vocês. Quem é melhor, Pelé ou Messi? Bom, primeiro eu queria começar falando o seguinte: é muito complicado a gente fazer uma comparação entre dois jogadores que jogaram em períodos diferentes. O futebol, como a gente pode presenciar, ele passa por mutações, passa por mudanças, né? O sistema de marcação hoje é outro, os adversários eles se estudam mais. O jogo hoje é muito mais físico, então é muito complicado você comparar dois jogadores de duas épocas diferentes. Beckenbauer, né, o craque da Alemanha, ele já se posicionou de uma forma que eu achei assim, até um pouco coerente, né? Ele falou que para ele não deveria existir essa questão de atleta do século. O melhor jogador do século, o melhor jogador de todos os tempos. Para ele não deveria existir isso, deveria existir o melhor jogador da década, né? Quem foi o melhor jogador da década de 50, da década de 60, 70, porque aí você tem modificações no futebol, né? O futebol acaba passando por mudanças às vezes drásticas, revolucionárias, como foi o caso do carrossel holandês, né? Da laranja mecânica na Copa de 74. Então o futebol muda de comportamento e fica difícil comparar dois jogadores de épocas diferentes. Mas a gente vai tentar fazer isso agora. O primeiro argumento que os torcedores da seleção brasileira falam que Pelé foi melhor do que Messi é na questão de números de Copa do Mundo. Então vamos analisar isso realmente para a gente chegar em alguma conclusão. Bom, na minha opinião, a Copa do Mundo é um título em conjunto, né? Eu costumo dizer, quem me conhece, quem já conversou comigo sobre futebol, já me viu falando que Copa do Mundo, na minha opinião, ela é uma mescla entre competência, né, e sorte. E muitas vezes a sorte ela consegue ser maior do que a competência. Bom, o que eu falo com relação à sorte é até um fator bem abrangente. Sorte, que eu estou dizendo, é o seguinte: você tem que ter sorte de pegar uma equipe boa, pegar uma seleção boa, né? Pegar uma seleção focada, um técnico competente, pegar um grupo unido, né? Pegar condições climáticas favoráveis. Então, quando eu falo de sorte, eu quero dizer exatamente isso aí. O jogador, para ter um título de Copa do Mundo, ele tem que ter sorte e tem que ter a competência também. Mas se você for olhar só por Copa do Mundo, Vampeta, por exemplo, tem um título de Copa do Mundo e então quer dizer que ele é melhor do que Messi, porque Messi não tem, né? Você se lembra de Paulo Sérgio, que era um jogador que estava no plantel da seleção brasileira de 1994. Pois pouca gente conhece esse cara, acho que talvez você não esteja nem lembrado. Paulo Sérgio tem um título de Copa do Mundo porque estava naquela equipe e Messi não tem. Então quem é melhor? Então essa é a primeira observação que eu faço. É muito complicado você falar que Pelé é melhor do que Messi só por causa de números de Copa do Mundo. Você não ganha a Copa do Mundo sozinho. Você tem que ganhar com o conjunto. Inclusive o próprio Maradona, que muita gente comenta que ele levou a Argentina nas costas em 86, o próprio Carlos Bilardo, né, que era o técnico na época, ele já falou que a Argentina tinha um timaço, né? A Argentina tinha um timaço de 86. Então, essa teoria daí pode cair por terra. Nenhum jogador, na minha opinião, ele consegue levar um título de Copa do Mundo, uma seleção nas costas. Agora, na Copa do Mundo, você pode ter algumas premiações e alguns títulos, alguns destaques no individual. Então, vamos analisar para saber se Pelé teve realmente. Na Copa de 58, Pelé não foi o melhor jogador da seleção brasileira. O melhor jogador foi Didi, né? Um jogador que pouca gente comenta na atualidade. Então Pelé não foi nem o melhor jogador da seleção brasileira. Ele foi o artilheiro? Também não foi. Em 62 praticamente Pelé não jogou a Copa. Em 66 também não conseguiu sair da marcação de Eusébio. Então em 1970, que foi, digamos assim, a Copa de mais destaque de Pelé, teria sido a Copa de mais destaque. Vamos analisar o que foi que Pelé fez nessa Copa do Mundo. Ele foi o melhor jogador da seleção brasileira? Também não foi. O melhor jogador foi Jairzinho. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo? Também não foi. Então Pelé, nos títulos individuais, nos destaques individuais, ele não conseguiu ter. Então como é que ele não é o jogador nem
nem o principal da Copa, nem é o melhor jogador da seleção brasileira, nem é artilheiro da Copa do Mundo. Então como é que ele é o melhor de todos os tempos? Complicado, né? Falando de título individual de Copa do Mundo, o próprio Messi esse ano ganhou como a bola de ouro, né? Ele ganhou a bola de ouro. Então 1-0 para Messi, ponto para Messi aí nesse aspecto individual. E uma pergunta também, que eu sempre faço essa pergunta, né? Eu queria saber por que Pelé não jogou a Copa de 74, se ele se aposentou em 77. Olha, a seleção brasileira de 1970 era um timaço, né? Era um timaço. Não era só por causa de Pelé, não. Ali tinha Tostão, tinha Gerson, tinha Carlos Alberto. Inclusive esses três, eles não jogaram a Copa de 74. Eles não foram convocados para a seleção de 74. Então aí Pelé provavelmente falou, o que é que eu vou fazer lá? Fiz uma Copa brilhante em 1970, tenho 3 títulos, um deles praticamente não participando, o outro começando como reserva, que foi de 58. Então só 70 realmente que Pelé jogou integralmente. Aí ele vai entrar na Copa de 74 para poder queimar a imagem dele. Bom, então o Pelé acabou se acovardando, a verdade foi essa. E tem um ponto a favor de Messi, que eu acho que isso é importante a gente analisar, que é o seguinte: na época de Pelé, não se estudavam adversários. Você treinava, mas você não tinha tanto acesso a informações, a vídeos, a lances, replays. Você não tinha tanto acesso às informações referentes ao seu adversário. Então hoje em dia o pessoal estuda até cobrança de pênaltis. Uma coisa também que se comenta muito é o seguinte: porque Pelé fez 1000 gols. Será? Bom, eu estou aqui com um livro, né? O Guia Politicamente Incorreto do Futebol. Esse é um livro muito bom, recomendo a leitura dele, de Jonas Rossi e Leonardo Mendes Júnior. Vamos analisar aqui o seguinte, né? Esse livro é importante porque ele desmistifica muita coisa que a gente ouve falar no futebol. Então, sobre a questão da contagem de gols de Pelé, o que é que ele tem para dizer aqui? Bom, na contagem de Pelé, inclui isso aqui que eu vou falar para você. Talvez você nunca tenha escutado falar sobre isso. Enquanto foi militar, em 1959, Pelé jogou pelo time da Guarda Costeira e pela seleção das Forças Armadas Brasileiras. Foram 10 gols pelo 6º GAC, quer dizer, na conta dele de 1.282 gols, entra esses gols aqui que ele fez, né? Os adversários também estavam distantes do profissionalismo, diz isso aqui no livro. Pelé fez gols contra os estivadores das Docas de Santos, ele fez contra a seleção naval, dessa vez vestindo a farda das Forças Armadas, em uma vitória por 6-1. Então veja a quantidade de gols que Pelé fez em pelada. A verdade é essa. Pelé ainda marcou gols por um combinado de jogadores de Santos e Vasco formado para disputar 3 amistosos em 1957. Não sou eu que estou dizendo, é o livro que fala, né? Então vamos lá. Ele fez gols também em 2 amistosos entre os sindicatos de jogadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mais de 5 anos depois de parar de jogar e sem treinar, Pelé entrou em campo no estádio Serra Dourada, em Goiânia, para uma partida beneficente entre as seleções do Sul e do Sudeste. Ele fez gol nesse jogo aqui. A finalidade era arrecadar dinheiro para as vítimas das chuvas. Ele fez gol nesse jogo aqui e na contagem dele tem gols desse jogo. Ele já estava aposentado, inclusive. O livro diz o seguinte ainda: em 2007, a revista Placar, que vocês conhecem, publicou um levantamento de gols de Pelé e Romário, apenas em partidas profissionais, né? Sem pelada. Então, o rei levava vantagem de 720. Pelé tinha 720 gols e Romário tinha 716. Isso foi uma reportagem que saiu no ano de 2007. Só que tem um detalhe: Romário ainda estava na ativa. Então, Romário acabou passando o jogador Pelé. Em 2012, a revista argentina El Gráfico fez um levantamento com critério similar. Quer dizer, a primeira reportagem da Placar foi em 2007. Em 2012, algum tempo depois, a revista argentina fez um levantamento com um critério similar e chegou ao resultado de que Romário tinha 768 gols. Ele tinha mais gols do que Pelé. Então é o seguinte: o Pelé não é nem o maior artilheiro do Brasil. Essa história de 1000 gols é conversa para boi dormir. E aí, por fim, um argumento que o pessoal costuma falar muito é o seguinte, que eu acho até ridículo isso aí, eu acho até infantil esse argumento. Mas você já viu o DVD de Pelé Eterno? Gente, é o seguinte, vamos lá. Você vai fazer o DVD do cara. É óbvio que você vai fazer um filtro absurdo sobre lances dele. É óbvio isso aí. Bom, eu vou mostrar um vídeo pra vocês de um jogo normal de Pelé.
sem essa conversa aí de Pelé eterno. Eu vou mostrar um vídeo para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. É muito fácil você fazer uma coletânea de imagens de boas jogadas do jogador e dizer que ele só jogava assim, tentar vender essa imagem para as pessoas. Então com vocês agora, o verdadeiro Pelé. Bom, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, agradecendo pelo seu acesso, muito obrigado. E o resumo da obra é exatamente esse. Messi é o melhor jogador do mundo e um dos melhores da Argentina.